Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa de hoje veio conhecer os atrativos turísticos da cidade de Bandeirantes. João, falando em turismo religioso, especificamente da Rota do Rosário, aonde Bandeirante entra neste roteiro? Bem, olá Lilian, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bem, Bandeirantes, ele é hoje o maior santuário da Rota do Rosário. E ele tem uma missão muito grande dentro do trajeto da Rota do Rosário, que ele é dividido em 7 partes. Então ele encerra uma parte que é chamada Enfrentar, que é um devocional, saindo de Ribeirão do Pinhal, e inicia um que é o Lutar, que termina em Santo Antônio da Platina. E quantas cidades fazem parte da Rota do Rosário? Hoje, por volta de 22 cidades. Nós temos 3 integrações interessantes na Rota do Rosário, que é o maior Cristo de bronze, que está em Cornélio Procópio, o maior Rosário, que está em Nova Fátima, e Prudentópolis com os ucranianos. E falando desse roteiro que Bandeirantes ocupa hoje, ele ocupa uma posição muito importante. Privilegiado. Primeiro pelo número de fiéis que cada ano aumenta mais. Então, se a gente pensar em São Miguel Arcanjo, que o mês vocativo dele é setembro, dia 29 de setembro, a gente tem picos aí de 30 a 50 mil pessoas por dia vocativo. E cada ano aumenta mais. Então a gente tem o Caminho do Peregrino, o pessoal vem em excursão. O santuário ele abre 24 horas, então ele não fecha. Esse que é o interessante, né? É totalmente diferente. Ele está 24 horas que ele pode receber as pessoas. Exatamente. E também tem uma certa estrutura, com ambulatório, tem a Casa do Peregrino que você agenda para grupos, então o pessoal caminha ali 30, 40, às vezes tem gente que vem caminhando 100 km num dia só, sem parar, e então ele chega, tem a Casa do Peregrino, dá um apoio bacana, ele pode tomar um banho, ele pode descansar, tem sempre uma equipe para poder massagear os pés, voluntários dentro da Rota do Rosário. Então Bandeirantes tem essa característica. E a gente fala que a Rota do Rosário ela tem 3 arcos muito importantes, que eles estão influenciados pelo ambiente e pela natureza. Então a gente inicia em Piraí do Sul, que é extremamente rica em natureza, em cânions, cachoeiras, muita mata, muita floresta, e vem subindo para uma região que ela é mais árida. Tem que estar interligado isso, João? Está interligado. O caminho da Rota do Rosário ela faz um rosário literalmente. Então você tem aquela ponta do rosário onde fica o cruzeiro, né, o crucifixo, que é onde está Piraí do Sul, é o nosso crucifixo. Ele abre ali, que é o nosso despertar da Rota do Rosário com Nossa Senhora das Brotas, que protege os caminhantes, os cavaleiros, o pessoal da cavalgada, dos tropeiros e todos aqueles que querem seguir um caminho e não tem muita luz, então pede proteção para a saúde, a sabedoria, e Nossa Senhora das Brotas ela abre os caminhos. E a gente, claro, né, dentro desse despertar, a gente sai de Nossa Senhora das Brotas, passa pela Santa do Paredão, que é um parque ecológico lindo. Também é interessante porque é um mito popular, a Santa no Paredão. Tem muita gente que vê, muita gente que não vê, mas é um lugar de muita fé, de muita conexão. Mas por que é um mito? Dizem que há muito tempo atrás, no início do século XIX, uma moça, ela conheceu um rapaz, ficou de namorico e acabou engravidando. E a família reprovou isso. E nisso, numa noite muito chuvosa, ela saiu correndo e ela desapareceu. E até hoje as pessoas afirmam ver a imagem dela no paredão e ela está atribuída a milagres, a bênçãos, a curas. E isso em Jaguaraíva, lá na Santa do Paredão. Os tropeiros é parada obrigatória para os tropeiros. Está ligada à Nossa Senhora das Brotas, está ligado ao santuário que está em Jaguaraíva também, que é o Bom Jesus da Pedra Fria. E a gente termina esse despertar na igrejinha de São João Batista. E o pessoal fala assim, mas São João Batista, mas por quê? Primeiro peregrino da Bíblia foi São João Batista. Ele peregrinava nos desertos, tendo público ou não, levando a palavra da Bíblia. Então ele é o peregrino original. Então você desperta a sua fé
com a nossa primeira conta ali do Rosário, que é Piraí do Sul. Onde ele começou, vamos dizer. É onde ele começou. Então você confia em Nossa Senhora das Brotas, caminha em direção ao Bom Jesus da Pedra Fria, então você está indo para o nosso Jesus, mas você vai seguir os passos de São João Batista. Então você está despertando a sua fé. Esse é o nosso despertar. Então a Rota do Rosário, o significado mais correto dela é ter um autoconhecimento espiritual. É transformação. Então na Rota do Rosário a gente fala que você desperta e aí você acredita, porque você sai do São João Batista rumo ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu acredito que o meu caminho ele é firme, ele é árduo, mas eu estou indo para o Sagrado Coração de Jesus. Eu passo ainda pelo Santuário da Medalha Milagrosa, com Nossa Senhora de Lourdes, que é show de bola ali em Ibaiti. E a gente vai entrando num circuito que é o permitir. Você sai do coração, do Sagrado Coração de Jesus e vai para o Divino Espírito Santo, então você permite se esvaziar e chegar no Divino Espírito Santo. E aí que Bandeirantes começa a surgir, porque do Divino Espírito Santo, quando a gente vem rumo a Bandeirantes, que é São Miguel Arcanjo, a gente entra a nossa luta, a nossa guerra, porque é um santo que defende, São Miguel Arcanjo, protetor. Ele te protege, ele está na sua frente, ele está te defendendo. E após isso, vem o trecho que a gente fala assim, que é o trecho que a gente tem que enfrentar ele. Eu não tenho natureza, eu tenho muita vida, eu tenho lavouras esplêndidas, mas eu tenho muito sol. Então o caminhante, o peregrino, ele vai enfrentar um árduo caminho. E aí para as pessoas que têm aí problemas que não são resolvidos ou quase impossíveis, vai passar por Santa Terezinha, que é o nosso segundo santuário em Bandeirantes, que é a Santa das Rosas Milagrosas. Dizem que se você for no dia de Santa Terezinha, se eu não me engano é em outubro, e você fizer a novena e levar uma rosa para o santuário, dentro do período da novena, se você receber de qualquer pessoa uma rosa, a sua graça vai ser atendida. Mas vamos dizer que eu não participei da novena. Acredite em Santa Terezinha. E eu fui lá e fiz o pedido. Será que eu posso ser agraciado? Com certeza. Santa Terezinha é mais do que uma mãe, é santa. Então acolhe todo mundo. Mas em especial, pegue uma rosa e leve um santuário de Santa Terezinha. Mostra para a santa que você está com ela. Isso é Rota do Rosário, você acreditar. Então, Santa Terezinha é o primeiro santo que a gente fala que é das causas impossíveis. Então a gente passa pela Capela das Causas Impossíveis e chega até Nossa Senhora das Graças. Então a gente está enfrentando um caminho árduo, pesado, quase que impossível de se cumprir a pé em 3 dias. E claro que depois, naturalmente, você vai se transfigurar, você vai se renovar e você vai realizar toda a Rota do Rosário. Então você desperta e renova a sua fé. É isso que é a Rota do Rosário. Bem, meus amigos, eu convido a todos a fazerem a Rota do Rosário, que é um caminho de fé, um caminho esplêndido, onde você vai renovar a sua fé, vai conhecer lugares incríveis. E a gente logo nos próximos episódios vem com dicas, vem com curiosidades da rota, vai apresentar cada santuário para você uma oportunidade para você renovar a sua fé. Rota do Rosário, um caminho a ser percorrido. Eu sou o seminarista Lucas, estou no 2º ano de Teologia, no Seminário Divino Mestre da Diocese de Jacarezinho. Diocese esta a qual pertence a paróquia Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, aqui em Bandeirantes, Paraná. Santa Terezinha nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873, em uma família de boas condições financeiras, estruturada, uma família temente a Deus. Seus pais, Luís e Zélia, foram também canonizados no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco, e é o primeiro casal a ser canonizado em uma mesma cerimônia na história da Igreja. Nós podemos perceber que desde o início, desde a sua infância, Terezinha ela teve uma vida santa, mas na sua caminhada de vida, na sua história, ela teve também um grande amadurecimento e sempre à custa de muito sofrimento. Como, por exemplo, quando Santa Zélia, sua mãe, vítima de um câncer, faleceu. Terezinha constava apenas 4 anos de idade. E nesse período, após a morte de sua mãe, ela sempre se encontrou entristecida, abatida, ela chorava muito e aos 10 anos de idade
ela teve uma grande experiência com a Virgem Maria. Essa experiência com Nossa Senhora se deu no dia da festa de Pentecostes, em 13 de maio de 1883, quando, deitada em seu leito, Santa Teresinha olhou para a imagem de Nossa Senhora e, de repente, essa imagem pareceu muito bonita a ela e sorriu para Santa Teresinha, fazendo com que ela se sentisse revigorada. O rosto da Virgem Maria, como relata Santa Teresinha, exalava uma bondade e uma ternura inefáveis. Aos 15 anos, com autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha ela ingressou no Mosteiro das Carmelitas em Lisieux, também na França, e ali ela viveu até os seus 24 anos de idade, quando, vítima de uma tuberculose, ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897. A história da paróquia Santa Teresinha ela começa no ano de 1918, quando Eurípides Mesquita Rodrigues ele saiu para desbravar o território da cidade de Bandeirantes. Em meio ao seu trabalho de desbravar as terras que lhe cabiam, ele se perdeu em meio à mata. Neste momento ele se lembrou que sua mãe havia dado uma pequena medalha de Santa Teresinha, e ele apertou esta medalha sobre o peito e pediu a intercessão da santa para que conseguisse reencontrar o seu caminho. E após esse pedido, ele alcançou essa graça e conseguiu reencontrar o barraco onde ele estava. E grato a essa graça, quando veio o primeiro padre para a cidade de Bandeirantes, ele pediu que Santa Teresinha do Menino Jesus fosse a padroeira da paróquia. E prontamente o padre atendeu o seu pedido. No dia 3 de outubro de 1926, foi concluída a primeira capela dedicada a Santa Teresinha, devido à visita de Dom Fernando Tadei, que foi o primeiro bispo da Diocese de Jacarezinho. E no dia 1º de março de 1939, a paróquia então foi criada, e o primeiro pároco dessa paróquia, foi o padre Manuel Pacheco. No ano de 1948, teve início então a construção da Igreja Matriz, dedicada a Santa Teresinha, e a paróquia ela foi entregue aos freis capuchinhos. No dia 16 de janeiro de 1951, a igreja foi então concluída e inaugurada pelo padre Frei Eugênio Nicheli. E o último pároco capuchinho da paróquia foi Frei Justino, quando em 1992 a paróquia ela foi entregue novamente aos padres diocesanos, sendo o pároco Padre Mauro Aparecido dos Santos, que depois tornou-se bispo. No ano de 1998, a paróquia ela teve uma grande graça, porque a urna com os restos mortais, as relíquias de Santa Teresinha, vieram visitar a nossa paróquia. Nesse dia, então, em que Bandeirantes, a nossa paróquia, ela recebeu as relíquias de Santa Teresinha, essa urna, muitos fiéis estiveram presentes, fazendo o seu momento de devoção, seus pedidos, seus agradecimentos por graças alcançadas pela intercessão de Santa Teresinha. Foi, com certeza, um momento de muita emoção, um momento de fato, demonstração de fé do povo bandeirantense para com a sua padroeira. Com certeza, um momento marcante para a nossa paróquia foi quando, no dia 15 de dezembro de 2007, Dom Fernando José Penteado, sexto bispo da Diocese de Jacarezinho, elevou a nossa paróquia ao título de santuário. Na ocasião, o Santo Padre e o Papa era Bento XVI. E recentemente, no ano de 2022, tivemos a peregrinação de um membro da família de Santa Teresinha, o Padre Thierry, que é reitor do Santuário de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, lá em Alençon, na França. Ele veio visitar o nosso santuário a convite do Padre Rodolfo Chagas Pinho. E na ocasião da visita do Padre Thierry, membro da família de Santa Teresinha, confirmou-se o santuário como Santuário da Família, por Dom Antônio Braz Benevente,
nosso 7º bispo diocesano. E também, neste mesmo dia, 9 de junho de 2022, São Luís e Santa Zélia foram declarados também copadroeiros da nossa paróquia. Todo dia 1º de cada mês, nós temos a Missa Votiva Santa Teresinha e a Novena das Rosas, às 7 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Venha participar deste momento de graça, de devoção, onde um grande jardim de rosas é formado aqui no santuário pelos devotos e peregrinos de Santa Teresinha. Traga também você a sua rosa para ser abençoada, para com que você possa levar para sua casa, ou então dar de presente a alguém que você sabe que necessita da intercessão de Santa Teresinha para alcançar alguma graça. Porque Santa Teresinha mesmo prometeu: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. O nosso santuário Santa Teresinha, ele também faz parte da Rota do Rosário, esse projeto maravilhoso que busca desenvolver o turismo religioso, levando então as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus. Por isso, venha visitar o nosso santuário, você também que está fazendo esta Rota do Rosário, para receber as graças e a intercessão de Santa Teresinha. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e venha nos visitar. Fique por dentro também de tudo aquilo que acontece no Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face através das redes sociais, o Instagram e o Facebook Santuário Santa Teresinha. Hoje vim conhecer a história do antigo Hotel Iara. E a Rafaela vai contar essa história para nós, que hoje você é anfitriã. Obrigada. Isso aqui, né, Tudo Rafa? bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tá bom? Então vamos tentar, né? Vamos tentar. Não vai esconder nada, Não, né? nada. Conta tudo porque é curiosidade. Sim, as datas eu vou falar aproximadas, né? Porque eu sou de fora, então vou contar aproximadamente as datas. O primeiro dono, seu Domingos Regamulto, ele veio da Itália para explorar madeira. E aqui, né, neste lugar para explorar madeira. E a partir daí, ele foi descobrindo outras coisas aqui na fazenda, por exemplo, a água termal. E a partir da água... Então tem uma fonte. Tem uma fonte de água termal e medicinal. Isso aí mais ou menos em 1930 e 35. Ele mandou fazer um estudo dessa água lá em Minas. E descobriu uma riqueza. Aí ele começou a envasar essa água, mandava água para São Paulo, vinha muita gente para fazer tratamento de pele, fazer tratamentos medicinais com a água. E a partir da água ele construiu esse prédio, construiu a igreja e também uma proposta de fazer uma cidade Iara. Pelo pouco que eu sei, foram vendidos alguns lotes, mas não foi para frente. Não foi para frente. Por isso tem igreja, né? Um complexo. E ele Então, no lugar de formar uma cidade, acabou sendo uma comunidade. Uma comunidade, sim. E ele recebia muita gente de fora, principalmente para o cassino, né? Tinha um cassino. Ah, funcionava um cassino. Funcionava um cassino bem lindo. E quando a gente chegou aqui, o cassino ainda estava intacto. Mas, infelizmente, o vandalismo, né, puseram fogo justamente onde era o cassino. Nessa época eu morava fora, já era proprietária, mas morava fora. E por esse motivo e mais alguns de vandalismo, a gente decidiu vir morar para cuidar. E o Regamulto trabalhou muitos anos aí com o cassino, com o hotel, muito movimentado. E depois ele faleceu, né? Faleceu em São Paulo. Os herdeiros venderam para outra família e deve ter uns 40 anos que o prédio está fechado. E como que chegou até você? Como que chegou? Vamos lá. Então, meu marido, quando era criança, vinha trabalhar com o pai, né, que na época as crianças podiam trabalhar junto com os pais, e ele nunca pôde vir passear, só vinha trabalhar. E teve uma excursão lá da cidade que ele morava, que é no Panema, na região ali de Santa Mariana, e ele não pôde vir. E ele falou, um dia eu compro lá. Passou-se os anos, foi para São Paulo, trabalhou, aí a gente se conheceu depois de um tempo, a gente tem uma propriedade na cidade vizinha, ele veio com um amigo passear, igual o pessoal que está aqui hoje, e contou para o amigo
tudo que ele tinha passado, que quando era criança e tal. Ele tinha uma meta, né? Tinha. E a gente voltou para Campinas e a gente foi assaltado lá. E eu já queria vir embora para morar no sítio da cidade vizinha que a gente tem. Aí o amigo dele falou, por que você não compra a Iara? Ele falou assim, eu tenho até uma condição boa, mas para comprar a Iara, não. Aí ele falou, vamos lá conversar. Aí esse amigo dele foi com ele no escritório do antigo dono e contou, falou, queria comprar, né? Tem um histórico meu lá, eu trabalhei para o senhor quando era criança. E ele se apaixonou. Falou para o meu marido ver que área ele podia comprar e fizesse a proposta que ele ia aceitar. E foi o que ele fez. Meu marido marcou uma pequena área, fez a proposta, fizeram o negócio lá com 2 meses, a gente já estava morando aqui. Então foi muito rápido. Depois a gente adquiriu mais algumas áreas dele. Mas foi uma coisa assim meio que inacreditável, porque não estava à venda. Era um valor bem alto. Era um propósito de Deus, né? E deu certo. Aí a gente chegou aqui meio assim, sem saber o que ia fazer. Né? A gente não tinha nenhuma meta. Vamos fazer o hotel de novo? Vamos fazer um museu? Não, a gente veio morar. Aí a gente foi aprendendo, fui aprendendo sobre agricultura, fui aprendendo sobre história, fui aprendendo sobre museu, fui aprendendo sobre a Iara. Estou aprendendo sobre a Iara. E comecei a fechar, eu abri tudo, tirei até a porteira, porque eu achava um absurdo isso fechado. Mas aí começou muito vandalismo. Aí eu fechei tudo e comecei a controlar. Controlar a visitação, controlar então, foto. Hoje é um atrativo turístico. É um atrativo turístico, porém eu peço para as pessoas que vêm agendar comigo. Meu número fica disponível na internet. Todo mundo tem. Todo mundo tem meu número. Só para me controlar quem está aqui. Para não ter mais prejuízo no prédio, porque a gente tem um projeto para ele bem legal. A gente falou de propósito. E você adquiriu, né? Vocês adquiriram esse local aqui. Mas hoje, além do atrativo turístico, você promove outra coisa relacionada ao Iara. Sim. Eu faço parte de uma ONG, né, e eu resgato animais de rua, em especial animais de porte grande. Então, os animais de porte grande ficam comigo. E eu cobro uma taxinha dos visitantes, dos fotógrafos, tem um valorzinho diferenciado, mas é bem simbólico. Todo esse valor de visitante de foto que é arrecadado aqui, fica para os animais de rua que eu cuido aqui. Olha. Então, assim, é muito legal, porque é uma troca, não é uma cobrança, é uma troca. A pessoa vem, visita, aprende, a maioria das vezes eu posso estar junto. Aprende com a história. Aprende a história e me ajuda a cuidar dos animais que vieram ou de maus tratos, ou de abandono, ou de acidente. E é um custo um pouco mais alto, porque é animal de porte grande. Então a consulta é mais caro, o transporte é mais caro. E tem dado muito certo. E aí nisso a gente vai aprendendo e fazendo planos maiores, né? Rafaela, então tudo isso aqui seria uma cidade e acabou sendo uma propriedade particular, né? Virando um hotel, um cassino na época. Isso, na época era frequentado por pessoas influentes da região. E pelo que a gente tem um histórico, eram muitas pessoas. Então era um local muito badalado. Muito badalado. O pessoal sempre fala em vários ônibus de excursão, pessoal que vinha na piscina, e várias pessoas influentes no cassino. E diz que era muito, muito movimentado. E aí, depois eu acho que pela legislação o cassino foi fechado e ficou sendo só o hotel, que também foi muito bem frequentado. E hoje a gente está com o prédio em ruínas, mas a gente recebe... Rico de histórias. Rico de história, recebe muito visitante, tem que agendar para entrar, tem que pagar uma taxinha. Deixa o convite para você. Né? Então, vocês, quem quiser vir visitar o hotel, meu número vai estar no contato aí da matéria. Está aqui recebendo vocês, né? A gente abre todo dia, de 8 às 18, sábado, domingo, feriado, porque a gente mora no local, então é bem tranquilo. Qualquer dia que vir, até às 16, a gente está aqui, tá bom? Eu vim conhecer a Varanda Mineira, um pedacinho de Minas aqui na cidade de Bandeirantes.
É uma história meio curiosa, porque a Jenny morava em Belo Horizonte e quando ela vinha passear para cá, todo mundo pedia: traz aquele queijinho, traz um produto mineiro de lá. Então ela resolveu fazer algo diferente e criou a Varanda Mineira. É isso mesmo, Lília, como você bem falou, eu sou daqui de Bandeirantes, Paraná, fui para Belo Horizonte a serviço, morei lá 10 anos e toda vez que eu vinha visitar os familiares aqui, era sempre aquela petição: me traz um queijo, me traz um doce de leite, me traz uma geleia, e eu sempre trazia. Ainda falei pro meu marido, o dia que a gente voltar lá para Bandeirantes, um pedacinho de Minas vem com a gente, e assim foi feito, assim nasceu a varanda. Agora você vai contar o que eu encontro aqui. Então, Lilian, aqui você vai encontrar de tudo um pouco de Minas, né? E tem alguma produção também local. Tem os cafés mineiros, tem queijos, tem queijo de toda qualidade, queijo importado, os queijos de cura, queijo padrão, tem farinha, tem os doces de leite, geleia, goiabadas, tem a produção caseira, que são os pãezinhos caseiros para lembrar a casa de vó. Mas tem algo que é o seu carro-chefe. Tem. Aqui o carro-chefe é o pãozinho recheado. Um pãozinho recheado com presunto, queijo, catupiry, o bolinho de fubá também com queijo e goiabada, que é aquele para lembrar a casa da avó mesmo, cheirinho de casa de vó. Jenny, eu pude notar também que não foi só os produtos que você trouxe de Minas, o sotaque também ficou, né? Tem um pouquinho do sotaque ainda, né? Enquanto a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, e eu falei que quando eu morava lá em Belo Horizonte, o pessoal perguntava de onde que eu era, porque tem um sotaque paranaense. E aqui o povo também pergunta de onde que eu sou, porque não tem. Eu carrego um pouquinho do sotaque mineiro também, com certeza, uai. O turista, o viajante, ele pode consumir o produto aqui ou ele compra para levar para casa? Então, Lili, esse é um projeto ainda da varanda, né, de fazer um café colonial, mas por hora a gente não serve. Então, o turista é muito bem-vindo. Se quiser tomar um cafezinho aqui com a gente, comer um pãozinho, é bem-vindo. Mas a gente não serve no local, não. Geralmente a pessoa pega e leva embora. E eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para conhecer Bandeirantes. Bandeirantes tem muita coisa boa, muito lugar atrativo. Então, se você estiver passando ou se você for fazer uma rota, inclui Bandeirantes nela, que vale a pena. E lógico, a parada obrigatória, já vou fazer aqui o meu merchan, a parada obrigatória aqui na Varanda Mineira, para você levar um pedacinho de Minas junto com você também. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar, meu Paraná, terra querida. E o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. E serras, por certo, vão lhe encantar.